Saudações, juventude! Vamos para mais uma aula de segurança do trabalho. Meu nome é Ricardo Machado e hoje a gente vai estar estudando aqui o ruído, risco físico, ruído. Então, o que seria aqui o ruído? Na verdade, o ruído é um som indesejável. E o que é o som? O som é uma onda mecânica, uma onda de pressão que se propaga aí no meio sólido, no líquido e também nos gases. Tá? Não se propaga no vácuo. A acuidade humana para o som, né, é de 20 até 20 mil Hz. Hertz é a unidade de frequência, né, atribuída aí com a letra maiúscula HZ, aí, porque é em homenagem ao Sr. Hertz, o cientista que estudou as frequências. E, além disso, né, dessa frequência, a gente tem outros animais, né, que escutam frequências diferentes. Aí, por exemplo, o cachorro escuta que a gente chama de ultrassom, né? Um som maior aí do que 20 mil Hz. O rato, por exemplo, escuta aí som menores do que 20 Hz. O exemplo, então, aqui de uma frequência, né, que é um tom puro, é de 440 Hz, é a nota Lá. Felizmente, nos ambientes de trabalho, a gente não tem assim o som em tons puros, né? A gente tem ele misturado em várias frequências, a gente chama de espectro de frequência. E a frequência média, mais comum aí do ruído no trabalho é 1000 Hz, próximo de 1000 Hz. E em relação à pressão que essa onda provoca, né, no seu deslocamento, lembrando que ela vibra no sentido que se desloca, essa pressão a gente escuta de 10 até 140 decibéis. O que seria um decibel? Né? Uma escala logarítmica. Tá? Na verdade, a pressão a gente mede em força por área, né? Uma força distribuída numa área, então seria newtons por metro quadrado. O problema é que para a gente ter uma escala que varresse essa nossa acuidade auditiva aqui, a gente teria uma escala muito grande, então a gente compacta essa escala usando aí um operador logarítmico aí, que é chamado de Bell, né? Na verdade a gente usa o décimo do Bell, mas é uma escala logarítmica. Tá? Então ele está aqui se propagando no mesmo sentido, vibrando no mesmo sentido da sua propagação. Então, a gente viu que seria um som desdesejável, né? E além da perda auditiva, ele causa outros efeitos, como a alteração na pressão arterial, a irritabilidade, dor de cabeça, impotência sexual, problemas de tontura e equilíbrio também. Tá? Por que aqui essa impotência sexual? Né? Porque ele provoca alterações hormonais. O nosso corpo ele é feito para se defender do ruído. Entra em alerta, quer dizer, fica estressado naturalmente quando está exposto ao ruído. Mesmo que a gente goste daquele som, tá? Mas acima de determinado nível de pressão sonora, para a gente ele é um ruído, mesmo que eu esteja gostando, por exemplo, lá de uma música, né? Tá? Então, como funciona a nossa audição? Nosso órgão da audição, a gente tem dois, né? Ele converte aqui, tem que converter a onda de pressão em eletricidade. E é essa eletricidade que o meu cérebro vai decodificar para compor aquilo como uma mensagem, né? Para traduzir aquilo como uma mensagem útil para o nosso viver. Né? Então, como é feito isso? Ampliei aqui um pouquinho essa imagem. Né? O som vai entrar aqui pelo canal auditivo ali, externo, ali, conduto auditivo externo, e vai chegar até o tímpano. O tímpano é o que vai dividir essa parte do ouvido interno para o ouvido externo. Né? E aqui entre o ouvido interno e o tímpano, a gente tem o que a gente chama de ouvido médio, que é aquele conjunto de ossos ali, os três menores ossos do corpo humano, martelo, bigorna e estribo. E esses ossinhos aqui servem para vibrar, aumentar essa vibração, amplificar essa vibração do tímpano, que é como se fosse um couro de um tambor, assim, e a martelo, estribo, bigorna vai amplificar essa oscilação, essa vibração mecânica aqui, e vai excitar a cóclea, que tem o formato de caracol, e dentro da cóclea a gente tem um líquido, e essa vibração vai se propagar no líquido.
E claro, e agora como é que eu transformo essa propagação, essa onda de pressão em eletricidade? Dentro do caracol a gente tem cílios. E esses cílios, a raiz de cada cílio desse está ligada numa célula que converte esse movimento do cílio em eletricidade. E isso vai ser conduzido pelo nervo auditivo para a região do cérebro que vai identificar e traduzir isso, né, essa informação como som. Né? É claro que a gente tem que ser aí treinado para poder decodificar isso, né, e entender o que é a letra A, o que é a letra B, né? E aqui está a propagação do ruído e ali é o exemplo da vibração do tímpano, né? Vibração. Para identificar, né, essa nossa perda auditiva, nossa saúde auditiva, é feito aqui um exame chamado audiometria. Tá? Aqui a fonoaudióloga vai emitir uns sons conhecidos ali, umas faixas de frequência, e lá dentro da cabine a pessoa vai dizer que ouviu. Pô, ouvi, foi com a minha orelha direita, né? Ouvi, levanta a mão, agora foi com a esquerda. E ela vai emitindo várias frequências em várias pressões sonoras, né? Para ver se a gente ainda tem acuidade. Com a idade é normal a gente perder um pouco da acuidade auditiva, principalmente nas frequências maiores, nos sons mais agudos. Tá? O cansaço mesmo aí dos nossos cílios aí, dessa parte do ouvido interno. Então, tá ali a cabine, né? Essa cabine, claro que é a prova de som, e eu vou ouvir o som só num fone de ouvido. E aqui na frente tem um painel chamado audiômetro, que ali o fonoaudiólogo vai estar emitindo esses sons. Esse é o meu traçado audiométrico lá em 2013. Então veja que os dois ouvidos aí estão bem semelhantes, né? Ouvido direito, ouvido esquerdo, e aí em cada faixa de frequência, começa ali com 250 Hz, depois 500 Hz, 1000 Hz, né? 1K ali é 1000 Hz. E ali na coluna eu tenho os decibéis, né? Então, ó, lá em 250 Hz eu estou ouvindo 20 decibéis. Né? E já nas frequências maiores, ó, lá em 3000 Hz eu consigo escutar já em 10, né? Em 10 decibéis. O ouvido esquerdo está bem semelhante, né? Sinal que eu não tive um desgaste diferenciado, né? Que poderia ser o caso, por exemplo, de uma exposição a ruído. Normalmente o ruído ocupacional ele também dá desgaste nos dois ouvidos simultaneamente. Mas, por exemplo, se eu for um atirador que vai encostar o ombro na coronha da arma, né, vou sofrer mais ruído num ouvido do que no outro. Então poderia ter uma perda sim. Mas normalmente o ruído ocupacional a gente perde igual nos dois ouvidos. O ruído de exposição ao ruído do trabalho, né? Do trabalho. Então o ruído pode ser contínuo, intermitente ou de impacto. O ruído contínuo é esse aqui, que ele tem uma certa variação, mas pequena ao longo do tempo, né? O ruído intermitente ele tem pedaços contínuos, tá lá, e esses pedaços têm que ser maiores do que 1 segundo. Se esses pedaços forem menores do que 1 segundo, a gente diz que ele é o ruído de impacto, né? O ruído de impacto ele tem um pico menor do que 1 segundo e um vale, que seria a distância entre dois picos, né? Maior do que 1 segundo. Tipo esse aqui. Esse é um ruído de impacto. Para que isso nos importa agora? Né? Às vezes eu posso ter um ruído misturado, também ter alguns picos dentro de um ruído contínuo. Né? Isso importa para a gente para a questão da avaliação desse ruído. A gente mensura o ruído aqui na escala decibel. Tá? Vejam como ela é compacta. O nosso limiar é 10 decibéis, que equivale, limiar da adição, né? Equivale a 1 newton por metro quadrado. Força sobre área, né? Unidade de pressão. E o limiar da dor, que seria um avião decolando lá, 140 decibéis. Ó. Aí são lá 1000, milhão, bilhão, trilhão, né? 100 trilhões de newtons por metro quadrado. Então eu consigo compactar essa escala gigante de 1 até 100 trilhões numa escala de 10 a 140. Né? Imagina para fazer um aparelho de medição que tivesse um ponteiro, é bem mais fácil dessa forma. Para aproximar do que o meu ouvido está escutando, a gente usa aqui os filtros, né? Os filtros de compensação. Então se usa normalmente a escala A, o filtro A, para o ruído contínuo, e o filtro C para o ruído de impacto. Então lá no aparelho de medição você vai mudar a escala lá para A ou para C, dependendo do tipo de ruído. Né? Aqui tem uma escala
básica aqui, ó, pessoas conversando, sussurrando ali, né, 10 decibéis, um rádio tocando uma música, 40 decibéis, um veículo ali 70, um avião decolando 140, né, no lado externo do avião. Essa aqui é a Jill Drake, né, ela tem um recorde mundial de grito, né, 129 decibéis. É bastante. Né? Então a gente tem duas normas, né, uma que é a norma regulamentadora número 15, lá no seu anexo 1, ela fala do ruído contínuo, né? Então ela relaciona esse ruído, o nível de ruído, pelo tempo de exposição. Então, se eu vou trabalhar 8 horas por dia no ambiente, eu só posso aguentar 85 decibéis. Tá? Mas se eu quebrar o tempo pela metade, para 4 horas, aí eu aguento 5 decibéis a mais. Eu não deveria aguentar o dobro do ruído, mas é isso, metade do tempo é o dobro do ruído. Né? Se lembre que é uma escala logarítmica. Tá? E essa norma aqui considera que 5 decibéis a mais é o dobro. Na verdade, cientificamente, é a cada 3 decibéis que dobra. Mas essa norma aqui considera o critério de dobra aí de 5 decibéis. E tem também a norma para conforto, aqui a NR17, a norma de ergonomia. Ela diz qual o ruído adequado para cada atividade que eu vou fazer. Não para preservar a saúde auditiva, mas para o conforto mental. Então, no caso de um escritório, é 65 decibéis. Aqui tem duas fontes de ruído, ó, importante, né? Quando essas fontes são a menos de 1 metro de distância, a gente pode somar o ruído se elas forem iguais. É só a gente somar 3 decibéis. Então, 85 mais 85 seria 88. 90 mais 90 seria 93. Tá? Porque cientificamente 3 decibéis é a mais, né? É o dobro do ruído. E a gente consegue fazer esse ensaio em laboratório, sempre fazia nas aulas lá. Liga um secador de cabelo aqui, média, e liga só o outro secador de cabelo, mede também. Agora liga os dois, não fica o dobro, fica 3 decibéis a mais. Tá? Lembrar também que o ruído se atenua com a distância da fonte. No primeiro metro da fonte, ele cai muito pouco. A gente chama esse metro aí de campo direto. E depois ele vai caindo 3 decibéis a cada dobro de distância. Lá no campus eu fazia esse ensaio lá, ligava o meu carro e aí botava uns cones no chão, a 1 metro de distância, a 2 metros de distância, a 4 metros de distância, e ia dobrando a distância. Né? E aí o aluno vinha andando com o aparelho e o medidor ali de nível de pressão sonora e via que realmente cai os 3 decibéis. Por que cai isso realmente? É a energia que diminui? Não, é porque o ruído ele vai se propagar de maneira esférica, né, para todos os lados da fonte. Então, aí a densidade de pressão vai diminuir. Né? A pressão vai diminuir porque a densidade de energia ali vai diminuir também. Né? E lá no final, a gente vê ali que se aproximando da parede, ele sobe novamente, ali a curva. Né? Da onde vem esse fenômeno? É a reverberação, que a gente chama de eco. Aquele ruído que bate na parede e volta, vai estar se somando ao ruído que está chegando. Então, tem uma leve subida ali próximo à parede. Né? Daí uma das medidas de controle de ruído aí dos equipamentos de proteção coletiva seriam os isolantes de parede, né? Assim, a espuma acústica para quebrar a reverberação. E aqui com essa fórmula a gente consegue calcular, né, a diminuição do ruído com a distância. Né? Então tem o nível de pressão sonora, é o nível de pressão sonora da fonte, menos 10 vezes o logaritmo da distância. Então, à medida que eu vou aumentando a distância, vou diminuindo lá um valor maior, né, da, da, da fonte, né, a distância da fonte. Não sei se vocês já observaram, quando a gente visita as igrejas mais antigas, né, as catedrais, a gente vê por trás lá do palco, né, do altar, uma formação arredondada, assim, a arquitetura, né, arredondada. O objetivo ali é fazer a reverberação do som se direcionar para o público, porque antigamente a gente não tinha microfone, né? Então, o padre tinha que estar falando e para as pessoas ouvirem na distância. Então, nesses grandes ambientes, né, já se faz a tal da concha acústica por trás do palco, né, se tem um formato de concha para poder propagar melhor o som. Vocês podem fazer esse experimento em casa também, bota uma música no celular para tocar e coloque ele dentro de uma caixa de papelão. Você
Vocês vão ver que a reverberação vai direcionar o som para você, né, para a boca da caixa, né? Então tá aí uma caixa amplificada, né, uma caixa de som, na verdade, né? Estou aproveitando a reverberação para concentrar a emissão de ruído em uma direção. Tá? E claro, aí para o controle, no caso do controle do ruído, eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que evitar a reverberação e evitar também que essa vibração da máquina se propague para o piso, porque daí eu vou ter um aumento da superfície que está vibrando e aí um aumento do ruído, né? Então a gente vai ver mais para frente aí no controle, uma das medidas de controle, né, seria ali o amortecedor de vibração. Então, para avaliar ruído, gente, a gente vai avaliar de uma maneira, primeiro, qualitativa. Tem uma dica, assim, se você está num ambiente que você não consegue conversar sem gritar, é porque ali tem mais de 80 decibéis, já tem um ruído preocupante, né? A partir de 80 a gente começa a se preocupar com a saúde auditiva, né? E com certeza a partir de 85, para quem passa mais de 8 horas naquele ambiente ali, é problemático. Então está aqui o medidor de nível de produção sonora, o pessoal chama de decibelímetro, mas a gente evita chamar os instrumentos pela unidade que ele está mensurando, né? É como se chamar um velocímetro de quilomedímetro, né? Ou chamar lá uma balança de quilogrâmetro. A gente evita um pouco isso. E em inglês fica mais bonitinho, que é sound meter. E aqui no Brasil seria medidor de som, aí acabou se adotando aí o medidor de nível de pressão sonora. Ou poderia se chamar também de sonômetro. Quando comecei a trabalhar, usava esse aqui. Ele tem ali um ponteiro, veja que ali tem os botões, né? Ali, ó, escala A ou escala C, a gente bota para a escala A para medir o ruído contínuo, e na escala C para o ruído de impacto. Né? E a resposta ali, ele tem a resposta slow e fast, né? Fast, lembra aí do fast food, né? É comida rápida, né? Então, assim, o fast é para o impacto, ele é mais rápido, né? E o slow para o ruído contínuo, porque senão eu não consigo ver o ponteiro, começar a vibrar muito, né? Hoje em dia, com a evolução da eletrônica, aí, a gente tem mostradores digitais já, né? Um pouco diferente disso. Aquele volante ali, onde a gente tem ali o sinal de off, né? Ali é a escala que eu vou botar. Então, vou medir ali, 80 decibéis, boto ali na escala de 80. Se aqui embaixo estiver indicando o número 2, é porque é 82. Se o ponteiro extrapolar, bater lá em mais de 5, né? Aí a gente sobe um pouquinho a escala para 90 decibéis. Então se fazia essa leitura. Ali na extremidade tem um microfone. Sempre é um microfone de precisão, tem que ter muito cuidado, que o caro desse equipamento é o microfone, né? Não posso bater com esse microfone. Aliás, é uma heresia no ruído você bater em microfone. Você já deve ter visto isso em algum show, algum auditório, a pessoa que vai testar se o microfone está funcionando e bate lá no microfone, né? Então você está ali danificando o microfone. É melhor, você quer testar se funciona e fale no microfone, né? Alô, estão me ouvindo? Pronto. E aqueles testes todos que a gente vê os músicos fazerem, né? Alô, som, sim, 2, 3. Ali porque ele está testando os agudos, os graves, né? Está regulando lá na mesa de som esses filtros aí para poder sair melhor, né? A apresentação ali da música. Os mais modernos aqui, eles já têm esse separador de frequências, né? Então ele faz um gráfico de colunas ali e já me diz qual é a intensidade do ruído em cada frequência. Se é um ruído que está mais poderoso ali no grave, mais poderoso no agudo, né? Isso não tem muito a ver com a pressão sonora, tá? Eu consigo, por exemplo, dar um grito de mulher que chegue lá em 90 decibéis e um grito de homem que chegue também em 90 decibéis. O que vai acontecer é que a voz do homem é mais grave, né? A, e a da mulher mais aguda, I. Então, mas eu consigo a mesma pressão sonora. Os ruídos agudos são mais prejudiciais para o nosso ouvido. Então, aquele ruído de um rolamento, né, trincando ali, esse é mais prejudicial do que o grave. E até uma das maneiras de diagnosticar o ruído, né, quando é um ruído grave, a gente relaciona a uma superfície vibrante. Né? Quando é um ruído mais agudo, a gente relaciona a rolamento, a superfície de escorregamento. Então consegue ali tentar encontrar
qual é o problema naquela máquina ali, que eu posso fazer uma manutenção para reduzir o ruído. Esse é um calibrador. Esse calibrador ele emite um ruído conhecido, normalmente de 94 decibéis. E aí eu vou acoplar ele no medidor de nível de pressão sonora, e lá no mostrador do medidor tem que dar o ruído que ele emite aí, né? Se não der, existe um parafusinho de calibração lá no medidor que eu vou ajustar para ele dar exatamente o que o meu calibrador dá, né? E anualmente a gente tem que mandar tanto o calibrador quanto o medidor para um laboratório que tem uma fonte de ruído calibrada, para ele calibrar o calibrador. E ele nos dá um selo de calibração de laboratório, né? Então ele vai ter um instrumento mais preciso, um instrumento mais preciso de laboratório do que esse nosso instrumento, que é um instrumento de campo. Também é preciso, mas ele vai ter que ser aferido, claro, num instrumento com uma precisão maior. Quando o ruído oscila muito, por exemplo, aí uma motorista de empilhadeira, uma máquina, um moinho, por exemplo, que entra mais material e para. Então a gente não tem como medir esse ruído está oscilando no tempo, é um ruído intermitente, ou a pessoa se distancia da fonte, se aproxima, anda em vários setores. Imagine lá o mecânico de máquina de costura de uma grande indústria têxtil, né? Tem empresas que são tão grandes que os mecânicos andam de bicicleta por dentro da fábrica para consertar as máquinas, regular as máquinas de costura, né? Então esse cara está exposto a vários ruídos, né? Então a gente usa aí o dosímetro de ruído. O aparelho vai na cintura do funcionário e o microfone vai aqui na lapela. Esse microfone nunca pode estar a mais de 20 centímetros de distância do ouvido da pessoa, do funcionário, né? Esse espaço de 20 centímetros a gente chama de campo auditivo. Tá? E quando tem vento, eu tenho que ter um protetor de vento. Na pontinha do microfone aí vai uma esponjinha, né? Aquele microfone que a gente vê do repórter, né? De rua, de campo, né? Ele tem um protetor de vento, é diferente do microfone do repórter de estúdio, né? Que é semelhante a esse que está aparecendo aí nesse dosímetro, né? Porque no estúdio eu não vou ter vento, né? E dependendo de outras influências, por exemplo, é um microfone que eu tenho que fazer ele superior, por exemplo, uma tomada de novela, né? Que eu vou filmar na área externa. A gente põe o microfone por cima e a câmera não vê o microfone, né? Mas aquele microfone tem que ter um isolamento melhor para vento, porque ele está mais alto, né? Então pode pegar ali um chiado, né? Então essa é uma esponja que a gente coloca ali. E eu tenho esse dosímetro também menor, mais compactado aqui. Ele vai já direto na lapela, ele não tem fio, né? O microfone já é acoplado no próprio aparelho. E esse aí, nessa marca aí, por exemplo, ele ainda transmite por Wi-Fi. Ele manda para uma central, então eu posso estar avaliando várias pessoas, até 10 pessoas aí, cada um com o seu dosímetro. Então eu vou recebendo essas informações lá no computador e depois eu vou processar isso aí, né? No final do dia eu vou gravar, com essa gravação, o computador calcula a média logarítmica ponderada pelo tempo, e aí eu tenho ali uma espécie de ruído médio, que eu vou comparar com a norma, né? Para ver se essa pessoa está acima ou abaixo da dose permitida. Pronto, falando de dose, né? O que seria isso, né? Quando a dose é 1, quer dizer que eu estou atingindo 100% do permitido. Tá? Então, qualquer dose acima de 1 já vou ter perda auditiva. E a partir de metade dessa dose, a gente já tem um potencial de lesão. Tá? Então, o que seria então metade da dose? Se o ruído permitido para 8 horas é 85 decibel, quando chega em 80, né, a gente já está preocupado. Metade dessa dose aí. Tá? Como eu calculo essa dose? Você tem que ver o tempo que a pessoa passou no ruído e dividir pelo tempo permitido para aquele ruído. Então esse C1 aí, C1 dividido por T1, mais o C2 dividido pelo T2, né? Então o T seria o tempo permitido e o C seria o tempo real. Sempre o real dividido pelo permitido. E como é que eu sei qual é o permitido? A gente vai nessa tabela aqui, ó. A tabela do anexo 1 da NR15. Então ela vai dizer quantas horas eu posso passar em cada nível de ruído. No caso do dosímetro, ele já tem essa tabela aí programada, né? E ele já vai medir o tempo e vai fazer essa dose para mim no cálculo, né? Mas se eu tiver só o medidor de nível de pressão sonora
e esses ruídos forem constantes lá em cada máquina, eu consigo calcular essa dose, né? Então imagina essa figura aqui que está por trás de mim aqui, ó. Tem uma máquina lá que tem 85 decibéis e a pessoa passa 2 horas por dia ali. Tem uma outra máquina de 80 mais 2 horas. Tem uma outra máquina que dá 90 decibéis e ele passa 2 horas também. E tem um escritório de 65 decibéis que ele passa 1 hora. Então somando tudo dá as 8 horas do dia, né? O que eu faço aí? Eu descarto tudo que está abaixo de 85 decibéis. Então, aquele ambiente ali de escritório, vou descartar. Aquela máquina de 80 decibéis lá, descarto. E aí eu vou ver o tempo que ele está dividido pelo tempo que ele poderia ficar. Então, ele passa 2 horas com 85 decibéis. Mas ele passou 2 horas, mas ele poderia passar 8 horas com 85 decibéis. E agora eu vou somar com as outras 2 horas que ele está passando a 90 decibéis. Só que nos 90 decibéis só é permitido 4 horas. Por isso que dá essa equaçãozinha aqui, ó, 2 dividido por 8 mais 2 dividido por 4. Aí deu uma dose de 0,75. Já é preocupante, porque é uma dose maior do que 0,5, né? Maior do que a metade do permitido. Né? E agora eu posso pegar essa dose e transformar num ruído equivalente. Nível equivalente de ruído, que é o LEC, né? Equivalente level. É fácil, não parece difícil essa fórmula aí, mas é fácil. Você pega a dose que você calculou ali, 0,75, joga na calculadora, aperta na teclinha log, vai aparecer o logaritmo dessa dose. Soma 5,117, aperta no sinal de igual, e agora divide tudo por 0,06. Daí que se calculou esse ruído aqui do exemplo. Sim, aqui os tempos permitidos, né? Ó, tá ali o jogo lá na fórmula do leque, ó. Log, logaritmo 0,75 mais 5,117 dividido por 0,06. Então deu 83 decibéis. Se essa dose fosse 1, daria 85 decibéis. Então, claro, toda dose acima de 0,5 a gente se preocupa já um pouquinho. O ideal é a gente proteger o funcionário para que ele ouça sempre menos de 80. Ah, professor, mas a norma permite 85, né, para 8 horas. Mas lá na outra NR, na norma número 9, a NR9, ela diz que eu tenho uma coisa chamada nível de ação, que é a metade do limite de tolerância. Tá? Então, para a norma aqui, para a lei brasileira, 80 é a metade de 85. Se lembre para a ciência, esse critério é de 3 decibéis. Né? Então, seria 82, a metade de 85. Tá? Outro detalhe aqui, para umas continhas que a gente vai fazer aí na tarefa, é que às vezes o tempo não dá redondo em horas, né? Então tem 3 horas e 10 e 30 minutos, ó, 1 hora e 45 minutos, 1 hora e 15 minutos. E aí como é que eu vou dividir hora por minuto? Vai dar uma confusão na minha cabeça ali, vai dar errado a minha conta, né? Então você tem que passar tudo para minuto. Eu consigo dividir minuto por minuto. Ah, então ele está 2 horas e vai ficar 1 hora e 15 minutos. Então essas 2 horas não são mais 2 horas, são 2 vezes 60 minutos, são 120 minutos. E essa 1 hora e 15 minutos, agora não é 1 hora e 15 minutos, é 60 minutos mais 15 minutos, 75 minutos. Aí eu consigo dividir. Tá? Sempre minuto por minuto. Se for hora em cima e hora embaixo, posso dividir direto. Não tem problema. E agora para prevenir, né, o ruído. Então a gente pode controlar na fonte, na propagação, que seria no meio, né, ou no trabalhador. Tá? Para fazer isso, a gente usa medidas organizacionais, coletivas ou individuais. Então, como é que eu controlo no trabalhador? Posso usar o protetor auricular. Posso também controlar no trabalhador, evitando que aquela pessoa fique muito tempo ali, né? Isso já seria uma medida organizacional. Diminuir o tempo de exposição, fazer com que o trabalho da pessoa seja limitado a determinado tempo. Meu irmão tinha uma empresa de reciclagem de plástico. Então dava lá um ruído e o pessoal usava o protetor auricular, mas mesmo assim ele conseguiu colocar para diminuir o tempo de moinho. Então essa mesma pessoa às vezes trabalhava selecionando o material e tinha um horário do dia que você ligava aquele moinho. Né? Depois, quando a produção aumentou, complicou isso porque a gente tinha o pessoal da seleção exposto a um ruído desnecessário, né? E aí o que se faz? Uma medida organizacional, vamos mudar esse setor para um outro galpão, para tirar esse pessoal de perto do moinho, né? E atenuar com a distância. Né?
E posso usar a proteção coletiva também, painéis, né? No caso, na fonte lá, eu enclausurar essa fonte para ela emitir menos ruído, fazer manutenção para ela emitir menos ruído. No meio seria ali eu fazer paredes, teto, anteparos para absorver ruído, né? Então, as medidas de proteção e coletiva, usar atenuadores de vibração na própria máquina. Então, no caso da questão organizacional, a política de saúde e segurança da empresa, comprar equipamentos já que emita um pouco ruído, né? Tempo de exposição diminuir também, né? Fazer manutenção nesses equipamentos. Na proteção coletiva, eu isolar a fonte, dar manutenção também, revestimentos de parede, anteparos, né? Paredes que bloqueiam aí, silenciadores na própria máquina, porque a gente tem o escapamento do automóvel, né? Da moto, os silenciadores, também painéis, né? Painéis de absorção de ruído. Aqui está uma espuma acústica e o gráfico de atenuação. Ela tem uma atenuação um pouco diferente em relação às frequências, né? Então ela atenua mais nas altas frequências. E dependendo da espessura da espuma, também a profundidade ali é a espessura. A cor ali, né? O azul é 20 milímetros de espessura, 2 centímetros, né? Lá o vermelho lá já 75 centímetros de espessura, 7,5 centímetros, né? 75 milímetros. Então dá atenuação. Por que ela tem esse formato aí de caixa de ovo? Tem gente que pensa que caixa de ovo atenua ruído, né? Não atenua, tá? O que atenua ruído é porosidade ou massa. Então, ou você tem uma coisa bem pesada ou tem uma coisa bem porosa. Então, a espuma acústica tem essas duas propriedades. Ela é pesada e tem a porosidade ali para absorver. Na verdade, ela vai converter essa onda de pressão em temperatura, em um micrograu ali que vai dissipar, transformar essa energia sonora em outra forma de energia, né? Ou poderia usar uma parede de concreto, por exemplo, né? Para isolar. Então, dentro aqui de uma central, que faz muito ruído aí. Agora, às vezes eu tenho uma máquina que precisa de ventilação, não consigo botar ela dentro de uma caixa, né? Então, existem janelas que deixam passar o ar, mas não passa o ruído. E existe esse outro tipo de janela, por exemplo, se eu tenho um ambiente climatizado e eu não quero ouvir, por exemplo, lá o ruído do trânsito, a gente usa ela aqui com um vidro duplo, sempre fora mais grosso do que o de dentro, e ela é isolada da esquadria também com borracha, né? Então eu consigo isolar um ambiente externo, ter aqui uma janela acústica, deixa entrar a luz, mas não deixa entrar o som. E no caso de parede, para o meu vizinho, a gente usa uma parede dupla, os apartamentos de rico, né? Assim, a gente faz uma parede intermediária ali, ó, com um lã de vidro e uma chapa de gesso, né? Gesso acartonado. E no outro lado faço outra parede, para atenuar o ruído do vizinho, aquele ruidinho do gancho de rede, né? Do próprio som mesmo lá do vizinho lá. Tá? E para atenuar o ruído do vizinho de cima, no caso no apartamento, né? Se for apartamento de classe mais popular, ele não tem isolamento nenhum, né? Às vezes a gente vê uma laje que tem um isopor, mas esse isopor não é para atenuar ruído, né? Esse isopor é para preenchimento. Então, o isopor isola bem o calor, mas o ruído não, né? Então, num apartamento de uma classe de renda maior, que vai poder pagar mais pelo metro quadrado, né? A gente põe uma camada, uma lâmina de borracha. Faz uma laje, põe a lâmina de borracha e depois faz outra laje por cima. Outro concreto por cima dessa borracha. E aí a vibração da pessoa andando de salto alto, o menino jogando biloca lá em cima, não passa para o apartamento de baixo. Esse aqui é o silenciador do automóvel, da moto, né? Então tem ali vários orifícios ali que vão fazer o ruído perder pressão internamente ali e converter essa energia de pressão em outra forma de energia, normalmente é o calor. E lembrar que os ruídos eles não são puros, aqui a gente chama de espectro de ruído. Então o ruído ele tem várias frequências. Por exemplo, ali nesse espectro de ruído, ó, ali em 31,5 Hz, a gente tem lá 80, 90 decibéis, né? Então esse ruído, a gente vê que os ruídos maiores são nas baixas frequências, é um ruído mais grave. Tá? Um ruído mais agudo ele vai ter o gráfico de barras maior ali para a direita, ali nas altas frequências. E é importante a gente escolher um protetor auricular que filtre essa frequência do meu ruído, né?
Tá? Esse da esquerda aqui é o protetor de inserção. Ele serve aqui, ele é tão eficiente quanto o outro, tá? A maioria aqui atenua 15 decibéis. É bastante 15 decibéis, né? Se você tiver lá, lembrando que o trabalhador ele tem que ouvir sempre menos de 80 por segurança, né? Então, pô, se eu tiver lá com 95 decibéis e botar um plug de 15, eu vou estar ouvindo somente 80. Então já é uma boa redução, né? Como é que eu sei quanto que ele reduz? Eu pego esse CA ali, o certificado de aprovação, e vou lá no site do órgão de fiscalização federal ali e vou ver o laudo desse protetor para ver se ele realmente atenua o que eu preciso. Mas o de concha não é melhor, porque ele veda, ele fecha por fora, né? Depende, tem protetor concha que é muito menos eficiente do que o plug. Então, qual é o critério então de usar um com o outro? O primeiro é custo. O de concha custa aí R$ 40 e o de plug, inserção, custa R$ 2. Né? Então, claro que o custo é bem menor, né? A durabilidade do concha é maior também, mas o custo é bem elevado. E tem umas limitações. Em ambiente onde eu estou exposto a risco biológico, eu não posso usar o plug, eu posso ter infecção nos meus ouvidos. Né? Em ambiente onde eu tenho muita poeira e muito calor, não posso usar o concha, porque senão eu vou ter problema aqui na minha pele, de assadura de pele. Então aí o profissional que vai estar especificando, né, vai ter que ter esse critério aí, além do espectro do ruído. Né? E no laudo do EPI, no caso esse laudo aqui desse CA aí, cada fabricante vai ter um certificado de aprovação, né? Então a gente vê que ele atenua um total de 19 decibéis, é um bom protetor. E ele atenua bem aqui nas baixas frequências. Para aquele ruído lá, que era um ruído de baixa frequência, ruído mais grave, ele vai funcionar. Ele está atenuando 23 decibéis aqui a frequência de 125, 24 decibéis em 250, 500, 27 decibéis na frequência de 500. Né? Então serviria lá para aquele problema daquele espectro de ruído. Deixa eu voltar aqui. Para esse espectro de ruído aqui atenderia bem. Estou com 95 lá, mais ou menos. Então, 16 decibéis atenderia bem. 19 decibéis de ruído total. Né? Esse NRRSF significa nível de redução de ruído global. Né? O SF é Subject Fit. Porque quando a gente faz esse laudo em laboratório, a gente dá esse protetor para uma pessoa que não recebeu nenhum treinamento e diz para ela usar. Então, ela vai enfiar ali no ouvido e vai dizer se está ouvindo ou se não está ouvindo aquele som dentro de uma câmara acústica. Né? Parece óbvio que você vai ter que enfiar ele dentro do ouvido, né? Mas tem uma técnica para você usar. Você tem que pegar a orelha aqui, ó, com a mão trocada e abrir a boca e introduzir o protetor. Tá? Depois você vai na outra, abre a boca e introduz. Por que eu vou abrir a boca? Não é para engolir o protetor, claro, né? É porque eu tenho uma ligação do meu ouvido médio com a minha boca. Então, quando eu pressiono aqui o plug, eu posso dar uma pressão no tímpano, vai doer o meu tímpano, né? Então, por isso a gente tem que abrir a boca para compensar essa pressão. No concha também, quando eu vou botar, abre a boca na hora de colocar. Tá? Senão você vai ficar com o ouvido dolorido. Ok, então de ruído, gente, sempre a preferência aqui a gente está trabalhando na proteção coletiva, na redução do ruído na fonte. Né? Na matéria de risco sempre é melhor matar na fonte. Né? Mas se não der, vou ter que estar adotando o EPI ou a redução do tempo aí de exposição. Tá? Façam aí as atividades, vai ter umas continhas para vocês fazerem ali, calcular uma dose e tal. Vocês voltem no filme aqui, que tem essa explicação ali. Se lembre sempre de usar o tempo permitido e o tempo real em minutos, que é mais fácil, para você não estar dividindo hora por minuto, né? E fazer o cálculo da dose. Depois joga lá naquela formulazinha do logaritmo, você vai ter o nível equivalente. E aí qual é o protetor que eu vou usar? Sempre aquele protetor que vai colocar o funcionário ouvindo menos de 80 decibéis. Tá? Por medida de segurança. Ok? Muito obrigado pela atenção. Por hoje é isso aí.